Uhum. sabe? É o xadrez também, né? Que a gente tava conversando ainda É agora sobre isso. exatamente, é um xadrez com corpo, É. sabe? Eu vi o pessoal lá da igreja, lá da academia do Glover, competindo essa semana, tipo assim, fica na vontade de competir de novo, sabe? E conversei com o pessoal que não conseguiu pegar o primeiro lugar, mas conversei com eles, era a primeira assim, interação com eles no campeonato. Falei pro pessoal, gente, olha só, vocês já estão assim, ganhando muito, só de estar botando a cara a tapa aqui para competir, sabe? E é a primeira vez que vocês pegaram assim, com muita adrenalina no corpo, porque, Sidone, mano, chegar ali na beira do tatame, você não precisa nem entrar. A adrenalina vai lá em cima, mano. Pra quem como os americanos falam, adrenaline junkie, Uhum. é um pico de adrenalina muito bom pra quem gosta dessas coisas, sabe? Mas pra quem não tá acostumado, o Leandro sabe, dá um nervosinho assim legal e o jiu-jitsu é bom pra isso, pra controlar ansiedade, nervosismo, você tem que manter o controle sob pressão, Yeah. sabe? Eu não sei se É, tu conhece o Thales Gomes da G4, conhece? Sim. Pois é, conheço. O Thales também treina, né? E ele tava falando outro dia que eu vi ele falando que ele faz de vez em quando ele fala sobre jiu-jitsu, ele falando que no começo ele queria a preta, né? Aí depois que ele começou a treinar, ele começou a entender que ele não queria a preta, que ele queria primeiro aprender e com mais calma, ficar mais tempo treinando possível para aprender realmente do que só a ânsia de ter a preta, entendeu? E porque é uma responsabilidade. O Leandro sabe isso mais que todos nós aqui, que é uma responsabilidade, né? De ensinar os outros e de estar ali tá representando e todo mundo querendo te dar um pau e querer, se tu vacilar, todo dia tu tem que entrar e já com a mentalidade né, e tá sempre top of your game. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu vou no longo prazo, eu vou no longo prazo tranquilo. Na verdade, o jiu-jitsu ele te obriga a ser responsável com tudo, porque depois que você pega uma faixa dessa aqui, né? Depois que você pega a faixa preta, você é observado por todo mundo. Inclusive agora cedo eu estava num campeonato. E aí todos os faixas pretas aqui de Cuiabá conhecem todos os faixas pretas, sabe? Todo mundo sabe quem é quem, todo mundo sabe o que faz, todo mundo sabe quem traiu a esposa, quem saiu de casa, quem mora, quem continua com a esposa, quem sabe, todo mundo sabe tudo de todo mundo. E tudo isso é um peso, cara. Porque o É. seu aluno também sabe disso. E não só isso, o jiu-jitsu, ele, assim, eu costumo dizer, existe uma história real que, que é o seguinte: o cara tinha uma empresa muito grande, era muito rico, e ele humilhava a pessoa que fazia faxina lá na empresa, né? E isso seguia por várias vezes. E um belo dia ele foi procurar uma academia de jiu-jitsu, esse dono da empresa. E aí ele chegou na academia de jiu-jitsu, botou o kimono e fez a formação. E quando ele olhou para frente, o mestre dele era exatamente o faxineiro quem ele humilhava, né? Então, Uau. essa história, que é real essa história, mas o que essa história traz para a gente de lição, né? O jiu-jitsu nivela todo mundo. Dentro do meu tatame tem desembargador, tem coronel da polícia, tem gari, tem empresário, tem gente de TI, tem enfermeiro, tem professor, tem corretor de seguro, tem gente de todo jeito lá. E todo mundo se respeita do mesmo jeito, todo mundo se ajuda do mesmo jeito, e a gente está lá por um único objetivo, que é o crescimento de não só pessoal, mas o crescimento do time como um todo, né? Então, eu costumo dizer que o jiu-jitsu ele tem 1 milhão de lições, 1 milhão de lições. Mas uma das maiores lições que eu trouxe para minha vida é que eu não sou nada, absolutamente nada. Quando você não sabe nada de jiu-jitsu, mesmo tendo faixa preta, tendo 13 anos de jiu-jitsu e tendo faixa preta, tem um menino lá na academia que ele é campeão mundial, ele é faixa roxa. Ele tem 21 anos, ou 20 Uau. anos, alguma coisa assim. Ele é campeão mundial. Abner, o nome dele. E mesmo tendo a faixa preta, eu tenho quase 50. Eu tomo um pau dele, que é a faixa roxa, sempre. Então, o que isso significa? Significa que mesmo com a faixa preta eu não sou nada, não sou ninguém.
E eu tenho minhas limitações, eu sei até onde eu posso ir, sabe? E quem chega todo achando que vai se dar bem, né? Bota o kimono e acha que vai dar um pau em todo mundo lá, porque essa galera não vale nada, começa a perceber que a gente não é nada, cara. Não é nada. Não é nada. Né? Acaba se tornando então, a filosofia de vida, né? Então, assim, isso eu consigo traduzir isso para 1 milhão de coisas na minha rotina e principalmente para minha profissão. Porque eu não posso subestimar ninguém. Eu não posso subestimar um faixa roxa, eu não posso, que é bem menos graduado do que eu. Eu não posso subestimar uma pessoa que trabalha na limpeza só porque eu sou o dono da empresa, sabe? Porque, cara, todo mundo respira do mesmo jeito, tem que comer do mesmo jeito, tem que fazer suas necessidades do mesmo jeito. Então, isso para mim, a comprovação de que todo mundo é igual, ninguém é maior ou ninguém é pior do que o outro, isso para mim é muito relevante no jiu-jitsu. Muito bem, muito bem. E já que você tocou no assunto, e a questão do digital, né, do seu trabalho, acho que diria principal, eu acho que a arte marcial leva muita gente ensina muita gente, a gente sempre leva da arte marcial para nossa vida, né? E como que você usa essa relação desses dois tipos de trabalho? São dois trabalhos totalmente diferentes, né? Um é mais escritório, assim, para o leigo, né? É mais em frente ao computador, é mais escritório, e o outro é muito manual, físico, né? É mais pesado. Como que é essa relação desses dois trabalhos? Pedro, o Sidônio comentou aí do professor dele que deu aula gratuitamente, né, durante muito tempo. Eu não trato a minha faixa preta de professor como um trabalho. Eu não recebo nada por isso. Na minha academia, eu pago a academia e dou aula. Porque eu dou aula gratuitamente, eu não dou por conta de dinheiro. Eu dou porque eu quero ajudar as pessoas a conquistarem, principalmente quem está competindo, né? Eu já competi, inclusive minhas medalhas estão ali, se vocês quiserem eu pego depois. Eu fui 2 vezes campeão mato-grossense, mas eu não faço mais competição, até pela idade, né? Aqui a gente tem um problema em Mato Grosso, porque em São Paulo, por exemplo, eles dividem o Master em várias categorias. Master 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui não, é só em 2. Então eu tenho 48 anos, eu vou pegar uma pessoa com 34. E já não é a mesma coisa, né? Lá não, lá é de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, muda a categoria. Aqui não, aqui são só 2. Então eu não participo de competição, mas eu não dou aula por dinheiro, então eu não considero um trabalho. E eu dei aula durante muitos anos, inclusive na segunda-feira passada eu fui visitá-los num projeto que chama Guerreiros Mirins, que é um projeto social só para crianças e adultos que querem começar no jiu-jitsu, dentro da Academia de Polícia Militar aqui de Cuiabá, de Várzea Grande. Várzea Grande é uma cidade, é um Osasco, São Paulo, sabe? Então, Várzea Grande é uma cidade como se fosse Osasco, bem do ladinho conectado. de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso. E aí eles dão aula lá, eu dei aula lá durante 3 anos, no projeto Pequenos Mirins, Guerreiros Mirins, desculpa, e até hoje eles estão lá, eu fui visitá-los, então eu dou aula porque eu gosto de dar aula, não trato isso como um trabalho. Agora, independente se é remunerado ou não, né, eu tenho a mesma responsabilidade que um trabalho, e aí nesse sentido, todas as lições que o jiu-jitsu pode trazer para uma pessoa comum, eu trago para o meu trabalho, né? A percepção de que você não é nada, de que você não pode subestimar ninguém, né? A percepção de que você necessariamente precisa ser humilde com todo mundo, independente de quem ela seja, de qual status que ela esteja na posição social, né? Então, essas coisas eu acho que são mais relevantes para mim, né? E uma das coisas que o jiu-jitsu me trouxe, assim, de muito evidente, não só para o trabalho, mas para a vida,
é exatamente aquilo que você falou, a gente ter serenidade no meio da pressão, né? Porque a gente que é pequeno empresário, né? Eu sou um pequeno empresário, tenho uma pequena produtora, inclusive eu preciso avisar vocês que às 15 horas eu tenho produção, 15h15 mais ou menos no máximo,